Sejam bem-vindas à aula de roteiro de indução simplificada, dentro da hipnose ericksoniana. Então, de acordo com Jeffrey Kazengi, a introdução de transe terapêutico ela pode ser dividida em 3 fases: absorção, ratificação e iliciação. Quase que não sai, né? Então, dentro de um roteiro simplificado, a gente vai trabalhar sempre essas 3 fases. Quando eu falo em absorção, eu falo de fazer a pessoa ter consciência do próprio corpo, né? E ser absorvido por essa calma, por essa tranquilidade, né? O escorregar para dentro, tá? E quando a gente faz uma ratificação, aí então a gente vai trabalhando uma correção já do propriamente dita do que a pessoa trouxe para nós de acolhimento dentro do processo de viver a transformação, né? Então, e depois nós vamos viver a eliciação. Eliciação é quando você dá uma sugestão de acordo com aquilo que o paciente tem condição de vivenciar nos próximos dias. Então, eu não vou criar uma história muito, né? Não vou induzi-lo a algo muito grandioso, porque são pequenos passos que a pessoa vai dando dentro do processo de caminhar em direção à sua cura, né? Então, para que a pessoa consiga no dia a dia vivenciar, né, esse processo de cura. E é muito interessante, tá? Então, dentro do processo de fechar os seus olhos, quando a gente pede para a pessoa fechar os olhos, né, a gente já começou o trabalho de absorção. Então, na absorção você vai dizer, você pode respirar profundamente, você pode ir para dentro de você mesmo, você pode explorar aí dentro, né? Você pode explorar aí dentro. Aos poucos você pode descobrir um padrão de conforto. Eu sei bem onde o conforto é mais interessante. Quer dizer, eu não sei bem, né? Porque a pessoa é quem sabe, é ela quem está no controle, tá? Talvez você possa apreciar o conforto dos seus pés, talvez você possa apreciar o conforto das suas pernas. Então veja, eu estou induzindo a pessoa a sentir o próprio corpo, a se conectar com ela mesma num processo de relaxamento. Então a absorção nada mais é do que isso, é conduzir a pessoa para um processo de relaxamento. Então ela vai se tornar consciente do próprio corpo e ao mesmo tempo ter um leve desligamento do mundo, digamos assim, tá? Então você vai montando, você pode não perceber todas as formas de conforto que podem ser desenvolvidas, mas a sua mente inconsciente pode ajudar você a apreciar as mudanças que vão ocorrendo. Eu gosto muito de trabalhar o paciente assim, sinta o seu corpo, né? Se conecte com as batidas do seu coração, sinta o seu corpo neste momento, perceba como o seu corpo vai ficando mais leve, mais tranquilo, sinta como os seus ombros estão mais relaxados, né? Com o seu tórax, que quando você respira você tem esse abraço do coração. E eu vou induzindo, e você sente que os seus braços se tornam mais leves de acordo com que você vai se abraçando dentro da sua respiração, o seu coração vai sendo aconchegado e você vai sentindo o seu corpo com mais suavidade. Você sente agora que o seu quadril já está sobre a cadeira de uma forma mais leve, suas pernas estão mais tranquilas, né? Aquela inquietude, sente que tudo isso vai indo embora e que você vai tomando consciência e controle sobre o seu corpo, mas ao mesmo tempo de uma forma leve, suave, tranquila. Sente os teus pés apoiados no chão, sinta como os seus pés estão muito mais relaxados dentro do calçado, e assim a gente vai, tá? E aí quando você chegar, de repente, você vem, né, dentro desse processo, você pode fazer também o inverso, você pode começar pelos pés. Sinta como os seus pés estão apoiados no chão, né? Firmes no aqui e agora, você traz segurança para a pessoa, ela está no controle. Sinta que os seus pés estão conectados com o chão, no aqui e agora. Sinta como as suas pernas, seu quadril, né? Perceba como o seu corpo está nesse momento. Dá ouvido ao seu corpo, dá atenção ao seu corpo. E assim eu venho conduzindo, aí eu venho subindo, até você chegar na parte cerebral. Perceba que agora a sua mente está muito mais calma, preparada para vivenciar algo bonito, diferente na tua vida. Aí você entra na ratificação.
Então, aí você vai, enquanto eu estiver falando com você, né? Você vai me ouvindo, vai sendo direcionado pela minha voz, mas quem está no controle é você. Você pode se sentir segura, né? Tranquila nesse momento para receber todas as informações que tem dentro da sua mente. Se conectar com o seu inconsciente, se conectar com a sua vivência, né? Perceba que o seu ritmo respiratório mudou, a pulsação já se alterou, você vai se acalmando, né? Seus movimentos motores se alteram, sua face está solta, acomodada. E aí você vai mudando de acordo com o que você vai percebendo dentro da constelação hipnótica do seu paciente-cliente. O que é constelação hipnótica? São os sinais que a pessoa dá, tá? A constelação hipnótica são movimentos dos olhos, lábios, né? Então são pequenos movimentos involuntários que a pessoa tem, que dá para você o grau de relaxamento ao qual ela está e como ela está respondendo ao seu comando, tá? Como nós estamos fazendo uma conversa curativa dentro do processo, usando as características e os fundamentos da hipnose, não se preocupe em saber se o seu paciente atingiu um transe profundo, um transe leve, isso não é relevante para nós, tá? O que importa é que a gente acolha essa pessoa e ajude ela a se acolher e consiga acessar inconscientemente para que ela tenha um novo comando dentro dessa parte mental, tá? E aí você entra na eliciação. Agora você pode aproveitar a sensação gostosa de conforto, se aprofundar no seu bem-estar, sentindo, percebendo calmamente. Aí você vai trabalhar as sensações e os sentimentos. E aí então você vai colocando assim, que vão surgindo e podendo ser apreciados, que é para ela não negar o sentimento que brota, que vem, que aparece, né? Que coisa boa é poder sentir diferente à vontade, né? Se sentir à vontade. Curta isso por alguns momentos, tá? E aí então a gente vai trabalhar o processo de término e reorientação, tá? Então vai fechar com término e reorientação. Agora você pode respirar profundamente e se reorientando aqui na sala novamente, bem alerta, desperta, desfrutando desse novo padrão de conforto. Então você trouxe a pessoa para uma realidade de volta, para o aqui e agora, mas trazendo o conforto que ela teve dentro do processo de indução, tá? Da conversa curativa. Voltando um pouquinho a essa primeira fase da absorção, então a fase inicial de absorção ela é muito necessária para focalizar a atenção do paciente. Então ele vai ter o quê? A atenção para si mesmo. Então, relembrando que o conceito da hipnose é a mente consciente ficar absorvida em uma sensação, sentimento, percepção, ideia, enquanto a mente inconsciente vai eliciar fenômenos hipnóticos que levam o sujeito a experimentar algo magnífico, diferente do estado de vigília. Por isso, utilizamos as técnicas de absorção para poder conseguir desenvolver a parte hipnótica, tá? Então, a linguagem que a gente usa dentro do processo da conversa curativa, usando a hipnose, ela tem muita relevância nesse momento de absorção, né? Porque a gente precisa trazer a atenção desse paciente de algum modo, para a gente focar no problema em que ele trouxe. Então, vamos supor que chegou para você uma pessoa que tem, de repente, um medo muito grande. E esse medo, conforme a conversa que você teve com ela, já uma investigação, perguntas assertivas para ter um resultado satisfatório, você encontrou que isso aconteceu na infância dessa pessoa e que ela teve um medo do escuro, porque ela acordou no meio da noite e de repente viu vultos e se sentiu sozinha e procurou alguém e não encontrou, e ela vai trazer uma história para você de como que foi que tudo isso começou. Por isso que é importante a gente colocar essa questão de quando tudo começou, tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai construir, você vai reconstruir, você vai levar essa pessoa a se conectar com essa fase de vivência, né? Então você traz ela. Sinta o seu corpo, você está no controle, mas escorregue para dentro de si, você vai chegar num lugar tranquilo, confortável, né?
E hoje você tem a oportunidade de voltar lá atrás, né? Porque a sua mente, ela não sabe o que é real e o que é imaginário, então nós podemos hoje dar uma nova sugestão, criar um novo ambiente para a sua memória emocional. E que com isso, você precisa se permitir estar comigo nesse momento. Apenas confie, né? E deixe que a minha voz te guie. E aí você vai. Feche os seus olhos, enfim, relaxa. Então você coloca a pessoa dentro da cena que ela te trouxe, ou mais ou menos crie um ambiente para que ela consiga visualizar, né? A reviver mentalmente a cena que causou muito medo nela. Só que quando você volta na cena com ela, você dá a oportunidade para ela de fazer algo diferente, porque você já explicou para ela que a mente, ela não sabe o que é real e o que é imaginário, então a informação que a gente der para ela vai se tornar muito real, né? Então a gente precisa substituir. E aí você pergunta, você é capaz de mudar essa cena? Quem mais estava no ambiente? Perceba que tem mais alguém aí, tem mais alguém aí? E aí ela vai falar, ah, sim, a minha irmã tá aqui. Então, você não está sozinha, olha como você está segura. E aí você vai induzindo, tá? Então, isso a gente vive no processo de dia a dia, né? E eu falo, deixa Deus te guiar. Então, o propósito é pegar uma cena ou uma vivência que trouxe o medo, nesse caso, né, que a gente está dando o exemplo do medo, que trouxe o medo, e você, dentro dessa cena do medo, você cria uma solução imaginária, né? Uma solução para aquele problema. O que vai acontecer? A mente vai gravar uma nova informação. E aí você vai fazer o quê? Quando você reprogramou, né? Você deu uma nova informação. Ou se a pessoa, de repente, ela não consegue visualizar ninguém na cena, ou ela não consegue mudar aquele ambiente. Aí você vai e fala, né? Olha pro seu lado direito, na cama do lado, né? Você tem a caminha da sua irmã e ela estava ali dormindo com você. E quando você olha para a porta, a mamãe tá lá e tá tudo bem, respira. Quando respira, né? Você acolhe aquela informação. E aí, então, você vai fazendo a pessoa perceber, né? Perceba agora o seu corpo, perceba agora como você se sente mais leve, perceba como o medo já não está mais nesse ambiente, porque você está segura, você está sendo acolhida, e você vai construindo, assim como Deus vai te dando condição, você vai construindo, né? Através da percepção e da conversa que você teve com ela. Então você pega o quê? Todas as informações que ela trouxe do medo dentro da conversa inicial e traz para a conversa curativa hipnótica, né? Então, dentro desse processo você traz. Só que quando você traz, você coloca a primeira informação de negativação e você traz para uma ressignificação, entende? Então, você dá o quê? Um novo sentido. Então, você cria uma resolução enquanto a pessoa está no processo de hipnose, tá? Então, trouxe essa informação e faz ela perceber o corpo, sentir novamente. Tem pessoas que eu faço ela voltar na cena, depois que eu fechei, né? Ela percebeu o corpo, sentiu a paz. Que tal a gente voltar lá? Por quê? Porque eu vou ter a certeza de que ficou gravado. Se ainda ela sentir no corpo, né? A percepção do medo, aí a gente tem que dar uma nova resolução, tá? Por quê? Porque o correto é você tirar essa pessoa do transe já dentro do processo de ressignificação e com o corpo sentindo algo diferente, né? A manifestação física precisa acontecer. Por quê? Porque aquilo que estava no inconsciente estava mandando um gatilho para a parte física e que estava tendo um bloqueio. Então, quando você volta na cena novamente, a pessoa já se sente diferente. Vamos voltar lá? Naquela noite onde você acordou, né? Como você se sente? Volta lá naquela cena. Consegue visualizar? Sim, a pessoa às vezes fala sim, às vezes balança a cabeça, né? Sim. E quem está aí, né? Eu acordei. E como você se sente? Tranquila, em paz. Muito bem. E com essa paz você pode, então, tomar a sua consciência, daí você faz o término e a reorientação. Então, você vai
fazer toda a questão e tal, e volta a pessoa de novo, tá? Por quê? Porque pela a percepção auditiva, né, a gente faz o cliente e o paciente ele estar no controle e trazer para essa realidade de vida, tá? Então a gente trabalhou algo lá atrás que causava o bloqueio e o medo, e aí você vai associar um óleo essencial que ela vai usar no dia a dia. Se você já tem consciência do que essa pessoa quer acolher, você de repente trabalha com algo que já te traga, ou no momento ali você entendeu que existe um medo e você tem um difusor, coloque um óleo essencial no difusor para acompanhar esse transe hipnótico, né? Essa conversa curativa hipnótica. Por quê? Porque aí você vai ter o quê? Muito mais segurança para trabalhar essa pessoa e a própria pessoa tem uma abertura ainda maior para receber aquilo que você vai fazer com ela, tá? Então, é muito gostoso. Deixa Deus te guiar, tá bom? Então, você vai trabalhar essas 3 fases, né? E acaba entrando numa 4ª fase, que é o quê? Trazer a pessoa para a consciência novamente. Então, você vai fazer uma absorção, a pessoa se conectar com o próprio corpo, escorregar para dentro, você vai fazer uma ratificação, que é você dar um novo sentido para aquilo que ela trouxe para você, mudando uma cena, acolhendo, né? Tem outra questão também que a gente faz, que é o acolhimento da menina interior. Quando a gente faz acolhimento da menina interior, a gente faz o quê? Com que a pessoa se reencontre com a menina interior dela. Escorrega para dentro, jardim seguro, né? Um lugar lindo, olha que lindo, um jardim secreto que existe dentro de você. Nesse jardim você pode se sentar, você pode se acomodar, sinta o vento batendo no seu rosto, sinta a suavidade desse momento. Perceba que ao seu lado existe uma cachoeira maravilhosa, porque todas as vezes que a gente refere cachoeira, a gente pode levar a pessoa a tomar um banho de cachoeira para eliminar todo aquele sentimento, né? Fazer uma limpeza inconsciente. Então aí é onde você já entra com metáforas, né? Então a gente pode trabalhar uma história real, algo que aconteceu na vida da pessoa, usando aquela cena como prioridade no processo de ressignificação, ou eu posso usar uma metáfora, eu posso criar um ambiente seguro para a pessoa, que esse ambiente é dentro dela, para que ela possa, sim, se conectar com alguém, ou com algo, ou com ela mesma, a menina interior, né? A cura da menina interior é lindo. Eu acho que isso merece uma aula só de cura de menina interior, né? É maravilhoso. E dentro desse propósito, ela tem um lugar seguro dentro dela, e aí você cria uma cena onde ela encontra essa menina, ela libera perdão, ela acolhe perdão, né? Ela se perdoa, ela perdoa a menina interior perdoa ela compreende, aceita, acolhe, e aí então você faz ela voltar, né? Dentro do processo de iniciação. Aí você traz ela, bota a informação, fixa essa informação, percebe o corpo novamente e volta dentro dessa parte de finalização, né, da nossa conversa curativa. Então, e aí você vai viver algo lindo, 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 lindo. Algo que eu gosto muito de compartilhar, né, que foi um dos cursos que eu fiz de muita profundidade para trazer essas informações para vocês, para colocar isso no meu dia a dia, foi fazer o curso com a doutora Sofia Bauer. Ela trabalha essa hipnoterapia ericksoniana, como eu já disse para vocês. E depois que eu fiz o curso dela, no curso ela começou a divulgar o seu livro, que é um manual de hipnoterapia. Então, se você tem o desejo de aprofundar os estudos na hipnoterapia, e de repente hoje você não tem, né, uma condição financeira maior de ir além dentro de um curso, que hoje a gente sabe que tem uns custos muito altos, eu recomendo que você adquira esse manual. Por quê? Porque aqui, além de ter toda essa questão da hipnose ericksoniana, de como você pode colocar isso na vivência de transes hipnóticos dentro da nossa conversa curativa, e também tem induções. O que são induções? São técnicas já que usa metáforas, né? E que traz para nós algo
fácil, né, de conduzir. Vamos supor, aqui eu até destaquei, ó, Limpeza da Culpa. Eu já usei muito esse livro, né, muito. Hoje eu consigo fazer sem precisar deles, eu crio aqui. Mas de início eu usei muito esse livro, ele fez muito sentido para mim. Tá? Então por isso que eu tenho essas anotaçõezinhas aqui nele, ele tá todo, ó, olha isso, ó, isso aqui tudo que eu vinha trabalhando dentro do processo de vivência. Então, vamos supor, eu quero trabalhar hoje, de repente, numa pessoa, a limpeza da culpa, né? Conecte você comigo aí. Sinta, apenas ouça a minha voz. Dê esse tempo para você. Do que você se sente culpada, né? O que você carrega de vivência? O que você hoje carrega de culpa e que essa culpa pode estar limitando a tua vida? Então, hoje nós vamos trabalhar a distorção do tempo, tá? Que ocorre durante o transe hipnótico. Por quê? Então, utilizá-la como uma ajuda terapêutica. Então, por quê que a gente não pode utilizar isso como ajuda terapêutica? Pode sim. E aí, a doutora Sofia Bauer fala assim, aprendi com o professor Malomar uma técnica muito simples de aplicar a distorção do tempo. Você poderá usar essa técnica para diminuir os tempos de sofrimento ou de dor, né? Então, nós vamos trabalhar a pessoa e colocar ela em transe. Então, eu convido você a vir junto comigo, tá? E aí, então, vou fazer com vocês hoje, ela fala que colocar a pessoa em transe, faça a indução para colocá-la absorvida em calma e tranquilidade e, em seguida, use o campo de flores. Esse campo de flores é lindo. Então, se conecta comigo aí. Eu convido você, né, a relaxar, a tomar conta do seu corpo, a tomar consciência pelo seu corpo, a relaxar no propósito de se hoje se permitir, se liberar uma culpa, né, para dar um tempo para você, para dar esse tempo para você conseguir absorver a vida de uma maneira diferente, se livrar de tempos de dor e de sofrimento na sua vida. Muitas vezes nós vivemos algo que nos reflete dentro do propósito de vivência hoje, muitas limitações, por muitos sofrimentos e dores que nós já vivemos. Nós somos capazes de mudar o sentido de um sentimento, de um sofrimento ou de uma dor. Então eu convido você hoje a respirar tranquilamente, escorregando para dentro de si, vivenciando algo lindo e novo na tua vida, se permitindo, né? Se permita, essa é a palavra de hoje. Permita-se e me permita acessar você de uma forma diferenciada para que possa fazer todo sentido na tua vida, o que você vai fazer na vida de pessoas. Então você sabe que o tempo do relógio cronológico é diferente do nosso tempo interno. Quando você assiste um filme que gosta, ele pode durar 2 horas que passam como se fosse apenas meia hora. Em compensação, quando você ouve um discurso de um político pró-lixo, né, que nós temos hoje, 10 minutos parecem 1 hora. Assim, nós podemos modificar o nosso tempo interno a nosso favor. Você, com esse seu problema, né, essa culpa, essa tristeza, essa enxaqueca, essa dor física, essa tristeza, um luto, de repente, que você precisa colher, você pode modificar esse tempo interno. Vamos fazer uma pequena experiência que pode ajudar muito você. Imagine-se em um campo de flores. As flores que você preferir. Podem ser flores do campo, jasmins, papoulas, margaridas, tulipas, o que você desejar. Imagine esse campo. Quando você conseguir visualizá-lo, sinalize para mim com a cabeça. Ótimo! Então agora, quando eu disser já, vamos começar a colher flores nesse campo. O máximo que você puder. Eu contarei 1 minuto de relógio e eu lhe direi quando parar. Vamos lá? Então, já. Comece. Comece a colher o máximo de flores que você puder. Você pode sentir o perfume delas, o caule, você pode ir formando um buquê. Isso, vai juntando o máximo que você conseguir colher.
Aproveite esse tempo. Isso, ótimo, muito bem. Isso, vai juntando, mas não esqueça de sentir o perfume, tocar o caule delas, sentir a pureza e a leveza das pétalas dessas suas flores. Pronto, pare agora, já demos o nosso minutinho. E devagarzinho vá reorientando para aqui para a sala, para aqui para nossa aula. E me conte que quantidade de flores que você colheu. Então, voltando, né? A pessoa, você vai me dizer que tipo de flores que você colheu e a quantidade. Normalmente, as pessoas colhem muitas, né? Eu só tive, a doutora Sofia fala assim, eu só tive 2 exceções até hoje, das quais tirei grande proveito, pois a pessoa se projetou na flor e por isso só pôde colher ela mesma. Olha que linda, a pessoa se viu como flor, né? O que também leva tempo. Por falar em levar tempo, colher um montão de flores leva-se tempo e não apenas 1 minuto, né? E aí então eu te falo, volte aqui para mim como minha paciente, né? Muito bem, respire fundo e volte a se conectar com o seu corpo e com as flores que você colheu, né? Muito bem. Para colher flores no tempo do relógio, você levaria muito mais do que 1 minuto. Mas aí dentro de você, sua mente sábia soube distorcer o tempo a seu favor, para que você pudesse, em apenas 1 minuto, colher muitas flores. Você também pode modificar o seu tempo interno quando esta dor aparecer e senti-la por 1 ou 2 minutos apenas, né? É como se fosse mesmo muitos minutos. E logo em seguida, deixar que a dor se vá. Para enxaqueca é uma ótima técnica. Faz a indução, campos de flores com uma distorção de tempo que provoca um relaxamento muscular e consequentemente arterial e assim a dor de cabeça vai embora. Eu falo muito para os meus pacientes que quando você acolhe a sua dor, você consegue deixar com que a dor vá. Entenda a mensagem que ela trouxe e permita que essa dor vá. Então, essa indução é maravilhosa nesse sentido. Então, você pode voltar aqui comigo, né? Respira fundo. Isso! Para que você tenha um poder nas tuas mãos de levar isso para outras tantas pessoas. Hoje você se libertou, de repente, de uma dificuldade de assimilação de tempo. Quantas vezes você procrastinou, quantas vezes você deixou de fazer o que tinha que ser feito, porque você estava ocupada, né, com muitas coisas na vida, mas não ocupada com aquilo que te traz retorno, mas ocupada se martirizando por algo que você já viveu e que isso, dentro do processo de vivência, bloqueava você de prosseguir, de ir adiante, né? E então, essa nossa aula aqui, então, traz para você esse conhecimento, tá? Se você quiser, sim. Temos tantas outras, ó. Confusão mental, né? Sonhos induzidos. Tem muita coisa boa. A doutora Sofia fala de técnicas, tá vendo, ó? Você pode fechar os seus olhos aqui agora, assim como você se sentir entrando em você mesmo. Concentre-se naquilo de experiência em que você pode ver. Onde você pode sentir, onde você pode ouvir coisas coloridas, escuridão, ao som do silêncio ao seu redor, de maneira receptiva, de olhos fechados. Presta mais atenção naturalmente a si mesmo, respirando normalmente, confortavelmente. A cada vez que você respirar, você pode ir mais profundo no seu relaxamento. Você pode ouvir os sons da sua voz, da minha voz, né? Do aparelho do ar-condicionado, dos pássaros cantando. Mas o som da sua experiência é o que se torna agora mais e mais interessante. E você vai se sentindo mais confortável, sentindo-se muito mais à vontade nessa experiência de transe ou relaxamento. Todos os sinais da sua mente, como os sons,
os sentimentos e o relaxamento. Vocês percebam que eu mudo o meu tom de voz, eu induzo o processo. Vamos se intensificando no seu corpo, você vai sentindo mais e mais confortável, mais relaxada. Eu não sei se você tem de deixar o seu corpo acordado, né, em transe. Talvez você possa deixá-lo repousando, quieto, calmamente. E o seu corpo vai calmamente relaxando, enquanto a sua mente vai voltando a esta sala, você vai reorientando aqui para a sala, ouvindo bem os sons daqui, a minha voz. Fale um pouquinho como você está se sentindo, quais são as sensações e sentimentos que você está vivendo agora, o que está acontecendo com você, como o seu corpo está agora, pesado ou leve, né? E aí você vai ouvir a pessoa e você vai dizer, muito bem, que bom que você está sentindo. Você pode agora fechar os seus olhos, e novamente deixar levar para o mesmo relaxamento, a sensação de bem-estar, mais rapidamente e profundamente. Algumas pessoas relaxam diferente das outras. Umas relaxam algumas partes do corpo, outras relaxam outros. Então você pode ir certinho as partes do seu corpo. E assim ela vai, entendeu? Então você vai ajudando a pessoa a aprofundar nisso tudo e a encontrar uma sensação de bem-estar maravilhosa. E aqui, quando você pede para a pessoa respirar, se conectar com o seu coração, você vai trabalhar a coerência cardíaca. Quando você trabalha a coerência cardíaca, você faz com que a pessoa acalme todo o corpo, né? Quando a pessoa ela está com um nível de estresse altíssimo, ou ela passa por um choque emocional, o que acontece? O coração descompensa os batimentos cardíacos. Aí é o tal do taquicardíaco, né? Acelera demais o coração. Então, quando você ensina a pessoa que ela está no controle, que na respiração e na busca pelo lugar seguro dela, dentro do processo de respirar, ela acalma o coração novamente. Então, ela pode ir num pico de estresse, porque a gente vive o estresse constante de vivência, então você pode ensinar as pessoas a qual você cuida que ela está no controle. E que quando ela pega, de repente, um perfume aromático, que ela passou por um estresse muito grande, né? A gente não pode mudar o ambiente, a gente muda a maneira com que a gente absorve as coisas desse ambiente. Você pode ensinar ela. Aqui, E ela pode ter uma autoconversa curativa, ela tem um processo de auto-hipnose, isso é maravilhoso. Por quê? Porque ela consegue se acalmar, né? Para que ela tenha uma independência dentro do processo terapêutico, porque no dia a dia é ela com ela. Eu brinco muito, né? A partir de hoje você vai ouvir a minha voz, todas as vezes que você se deparar com qualquer coisa que remeta ao processo de cura ou algo que você não deve mais levar para a sua vida, você vai ouvir a minha voz de taquara rachada. Eu brinco muito com o paciente nesse sentido, mas ensine ela a vivenciar algo que seja dela, né? Esse poder, estar no controle é maravilhoso, tá bom? Um beijo no coração de vocês, espero que tenha sido válida essa aula, né? E que se você sim quiser desenvolver a hipnose ericksoniana dentro da conversa curativa de auto-hipnose ou até de indução de eliciação, ratificação, né? Absorção, eliciação e ratificação dentro do processo de vivência terapêutico com os óleos essenciais, vai fazer muito sentido e eu tenho certeza que você vai colher muitos frutos, tá bom? Beijo no coração, Deus abençoe.